Senhoras e senhores, teremos agora o encerramento da 5ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Convidamos para conduzir este encerramento o presidente do FONACAT, Rudinei Marques. Vai ficar assim? Vai ficar assim? Bom, meus amigos, bravos resistentes aí, quer dizer, quase todos resistiram, né? Ainda mais com essas palestras que tivemos agora à tarde, todos temas candentes aí, importantes e fundamentais para pensarmos o momento presente, o futuro do país. Nosso homenageado Roberto Kupski, que continua entre nós. Por favor, vem aqui, vem aqui. Nosso homenageado não pode ficar aí, venha para cá, venha para cá. Roberto Kupski, como diria Hegel, em uma homenagem, né, ao professor Juarez, e mesmo Platão, não é mais uma pessoa comum. Hoje, Roberto Kupski é uma ideia. É uma ideia. Como diria o professor Lima Vaz, em homenagem aos mineiros que estiveram hoje conosco, as ideias não estão no tempo e não se encarnam na história. As ideias são perenes para todo sempre. Então, em nome do Fórum, nossos profundos agradecimentos ao idealizador desse movimento. Meus amigos, para encerrar mesmo, agradecer ao professor Juarez, que está entre amigos e com essa excelência na mais ampla acepção do termo, lá dos gregos, a excelência areté, né, que sempre deixa margem para um momento seguinte, para um aprofundamento, para um aperfeiçoamento. Então, me parece que esse é o sentimento que nós saímos daqui, né? Sabemos, né, um pouco as críticas, e é importante dialogar com diferentes, né? Não tem... o Brasil hoje, o pessoal só quer dialogar entre os iguais, mas dialogando entre os iguais nós não saímos do mesmo lugar. Então, nós precisamos ouvir as diferenças, né? Tentar assimilá-las, e eu acho que esse é o nosso recado, né? Sair daqui com elementos para pensar e para propor, né? Porque, enfim, somos, né, um país imenso, com imensas riquezas, mas estamos aí patinando e precisamos sair desse atoleiro que, né, a situação como está vem causando imenso sofrimento para a nossa população. Meus amigos, quero aproveitar esses minutinhos finais e dizer que o momento de mudança, é claro, é o processo eleitoral que se avizinha, e o Fórum não pode deixar de dar sua
contribuição para esse processo. Nós temos todas as vedações aí constitucionais e legais de apoiar explicitamente candidatos, mas o que nós faremos, né, e faremos, né, assim que, né, a legislação eleitoral, né, permitir, né, o início aí do processo, é lançar uma carta de princípios para que os candidatos que se comprometerem com essa carta de princípio, eles sejam conhecidos, ao menos, pelos 200.000 servidores da nossa base, suas famílias, e todas as outras entidades de classe do serviço público, muitas delas, né, nos honram com a sua presença até esse momento, né, fica facultada a utilização da nossa carta de princípio, porque ela traz, né, algumas diretrizes para aquilo que nós pensamos que deva ser o futuro do país. Então, eu vou ler essas diretrizes, são 10 itens básicos, né, uma carta mínima de princípios, divididos em dois, né, eixos. Um, em relação ao Estado, que nós achamos que um candidato deve fazer para ter, né, o nosso, né, pelo menos, se não o nosso voto, pelo menos um candidato que possa contar aí com a nossa atenção e apoio, né, no seu projeto eleitoral. Ele deve, em relação ao Estado, defender a revisão da emenda constitucional 95, visando ampliar o espaço fiscal no orçamento da União. 2, deve defender a manutenção do estado de bem-estar social inscrito na Constituição de 88. 3, deve defender a diminuição dos cargos de livre nomeação e a ampliação da participação de servidores concursados no exercício de funções estratégicas da administração pública. 4, deve defender um sistema tributário efetivamente progressivo, com redução de impostos sobre o consumo, tributação de distribuição de lucros e dividendos e equidade para os trabalhadores, inclusive no que tange a correção real da tabela do imposto de renda. E 5, deve defender que cargos públicos com atribuições definidas em lei não possam ser ocupados por trabalhadores terceirizados. Depois, mais 5 itens relativos aos servidores públicos. 1, defender a estabilidade no serviço público como instrumento de defesa do Estado diante da discricionariedade da agenda política dos governos. 2, defender a profissionalização no serviço público por meio da realização de concursos periódicos, estruturação de carreiras e capacitação permanente. 3, defender a plena implementação da Convenção 151 da OIT, que trata da negociação coletiva, do direito de greve e da organização sindical no serviço público. 4, defender os direitos previdenciários adquiridos, vigentes dos servidores públicos ativos e inativos e seus pensionistas. Por fim, 5, defender a manutenção do poder aquisitivo da remuneração do subsídio subsídio dos servidores públicos. Então, é uma carta de princípios, é uma carta mínima, mas nós vamos submeter a todos os interessados, sejam ou não servidores públicos, e aqueles que se comprometerem com esses princípios, as nossas bases tomarão conhecimento. Meus amigos, então, agora, por fim mesmo, em nome do Fonacart, das suas 29 afiliadas, eu agradeço imensamente, em primeiro lugar, os nossos palestrantes que fizeram um esforço adicional para estar conosco nesses 2 dias, o professor Juarez, todos os outros que fizeram uso, né, da tribuna, foram contribuições excelentes, né, para nós refletirmos e propormos. Ontem, professor Juarez, eu fazia uma citação à releitura da República, feita pelo filósofo Alain Badiou, em que ele comparava os prisioneiros da caverna àqueles que assumem a condição de espectador. Então, hoje, sair da caverna, e com isso eu encerro, significa assumirmos uma posição de protagonismo em relação ao futuro do Brasil. Meus amigos, muito obrigado a todos e até a 6ª Conferência das Carreiras de Estado e de Serviço Público.